Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na Gráfica durante o MAPS para esta conversa, mais a terceira conversa da FOM. Eu sou a Margarida, sou da revista FOM, e nós hoje vamos falar sobre projetos colaborativos. E a ideia destes projetos e de falar sobre este tema relaciona-se com o facto de existirem aqui dois projetos denominados colaborativos aqui muito próximo. Não sei se passaram pela Rua Arroncho Junqueira, aqui bem perto, onde está instalado o projeto Abraço-te, da Paula Moita, que é uma artista local, e que é um projeto colaborativo porque pediu a colaboração de várias entidades locais e de várias pessoas para que tricotassem pedaços dos braços desta instalação. Portanto, é um boneco, é um menino que tem os braços com 120 metros, tricotados por várias pessoas da cidade de Setúbal, e que depois a artista coseu entre si esses pedaços para estes 120 metros. Portanto, são 120 metros tricotados por várias dezenas de pessoas. E temos também aqui à entrada da Gráfica a peça Sérium. Eu não sei se vocês deram por ela. Aqui, mesmo à entrada, depois do arco, é uma peça feita pelo Ateliê Dois Pontos, da Rita Melo e o Ricardo Cristas, e que foi feita durante este confinamento. E eles entregaram enquanto estavam aqui em residência na Gráfica, entregaram vários kits de modelagem a cerca de 400 pessoas ou famílias. Portanto, há 400 carinhas moldadas, mas essas carinhas foram feitas ou em família ou apenas por uma pessoa, e depois os artistas integraram essas peças numa única peça que está aqui à entrada, instalado tipo altar na Gráfica. Não só existem estas duas peças, como também na própria programação do festival está um projeto que está a colaborar com algumas pessoas da Câmara Municipal de Setúbal, as pessoas, funcionários da equipa de higiene urbana, e que é o GLUM, Grupos de Limpeza Urbana Musical, e é um projeto do Largo Residências, e eu tenho aqui a Raquel para nos falar um pouco, não só sobre o projeto, como também sobre o Largo Residências. Olá Margarida, olá a todos. O Largo Residências traz então ao Festival MAPS um projeto denominado GLUM, que é o Grupo de Limpeza Urbana Musical, e que pretende dar formação aos trabalhadores de higiene urbana para música. Portanto, arranjamos um mote musical e desenvolvemos com eles uma espécie de orquestra, tentando assemelhar só aos Stomp, que não é? Porque os Stomp são uma banda profissional. O GLUM pretende utilizar também os utensílios com que eles trabalham. Pronto, despertá-los para os sons com que eles fazem diariamente. O varrer, que é uma cadência, ou os outros sons que acompanham as maquinarias da higiene urbana. Pronto, é um projeto que nós já fazemos há alguns anos, já há cerca de 6 anos que fazemos. Começámos em Lisboa, já fizemos em várias freguesias de Lisboa, e basicamente é para chamar a atenção não só a nós, enquanto público, destes trabalhadores incríveis que nós temos a passar por nós, e nos lembrarmos de dizer boa tarde, mas para eles também, que a profissão também os marca muito nesta quase condição de vida, não é? E tem sido muito frutuoso. Pronto, aqui com a Câmara de Setúbal começámos já há cerca de 3 meses com um grupo, portanto dirigimos-nos aos vários postos de limpeza, fizemos uma apresentação, um bocadinho de GLUM para eles perceberem que dentro do trabalho deles há esta música toda. E olha, aqui em Setúbal foi muito fácil, porque os trabalhadores já tinham feito parte de orquestras ou de fanfarras, portanto espero-vos um excelente espetáculo amanhã. Sim. Às 9 da noite aqui na Gráfica. É o encerramento, não é? É o encerramento do MAPS, exatamente. Vamos terminar com Setúbal a palco. Pronto, vai ser bonito. E temos o Diogo Salvador, do Estuário Coletivo de Cacilhas,
e que, enquanto estávamos a falar, antes, antes desta conversa, pediram-nos para falarmos sobre... Vou ler aqui a frase que tu escreveste. Humanização do espaço urbano através da intervenção artística enquanto semente para a mudança. E esta vossa semente nasce porque vocês criam um parque infantil. Sim, sim. Basicamente está... boa tarde a todos. Eu sou o Diogo. A Margarida está ali sentada. Também faz parte. Faz parte do coletivo. Basicamente que são vizinhos. Não é uma estrutura formal. São vizinhos que se conhecem bem, que já se conhecem há muitos anos. E temos miúdos. Quando começámos, eu tenho 3 miúdos. Quando começámos, achámos que era giro haver um parque infantil ali porque não havia ali nada. Depois que fizemos o parque infantil, formalizámos a coisa e daí, atrás do parque infantil, existe um mural muito grande. No nosso prédio, na nossa rua, existem muitos artistas e juntámos as duas coisas. Fomos desafiados a fazer um projeto para esse mural. Fizemos um projeto, o projeto foi aprovado, o nome do projeto era Projeto Estuário e daí ficou o nome. Foi uma dinâmica fácil porque as pessoas estavam todas ali. E então era basicamente depois, sempre que podíamos, íamos construindo as peças da coisa até ser apresentável, juntando as peças depois de apresentado o resultado final. Nos diferentes projetos que temos feito tem sido sempre muito giro. E quando tu dizes as diferentes peças, estás a falar do parque infantil? Não, ou seja, eu estou a dizer, por exemplo, nós para o mural. O mural é obrigado a fazer um projeto. Esse projeto depois tem que ser contextualizado para ser formalizado, ou seja, para ser apresentado a alguém. Sim. E pronto, nós temos experiência, cada um tem experiência na sua área, cada um sabe fazer a sua coisa e juntámos então a parte artística, a parte mais documental e burocrática e fizemos a coisa acontecer porque queríamos melhorar o nosso espaço. Basicamente o que tem estado... Isto já foi uma coisa que outro vizinho introduziu até na primeira carta, que foi a ocupação do espaço público enquanto espaço nosso. E esta questão que nós depois começámos a conversar cada vez mais ganha outras proporções, porque na prática, à porta da nossa casa, o espaço é mesmo nosso. Aliás, os prédios, os patamares de baixo dos prédios são nossos. Os nossos estavam horríveis, estavam sujos, estavam com tags, estavam grafitados, pronto, estavam horríveis. E ninguém repara em ninguém. Eu, nunca fizemos nada para mudar a condição em que aquilo estava. E com estes projetos todos começámos a ver, nós conseguimos fazer porque lá está, o espaço é nosso, desde que a coisa seja informada, seja formalizada, seja bem comunicada, dá para construir, seja lá o que for. Nós, neste momento, os desafios que têm aparecido, nós temos construído coisas cada vez mais giras, portanto, tem sido muito orgânico, muito aquela coisa de um sabe fazer uma coisa, o outro sabe fazer outra, o outro até é profissional disto. E temos feito coisas giras com muito pouco esforço, muito por carolice, não tem nada a ver com as residências que estão... Tem bastante. Não, eles na fome são... Mas é uma gente... Trazerem esta... Pronto, mas ou seja, aquilo eu não vou dizer que não é profissional porque nós até conseguimos fazer as coisas bem orientadas, mas é informal. Sim. E essa característica é muito importante para nós, o manter informal e ser informal. Permite-nos manter a coisa aberta e não fechar, nem segregar de nenhuma forma. Mas há aquilo que a Raquel estava a dizer, de que não são assim tão diferentes. Pronto, o Largo Residências acaba por estar alicerçado no fazer artístico, mas acaba por abrir a porta também à comunidade. Sim. E há uma coisa que tu disseste na entrevista que deste à Mensagem de Lisboa, que é uma reportagem ótima, leiam, que é importante intervir no lugar em que vivemos. Sim. E vocês acabam por fazer, mas de formas diferentes. Sim. Isso. Nós arranjamos aqui um modelo de negócio que tem funcionado. O trabalho artístico até agora tentamos sempre que seja pago, a maioria das vezes não é pago.
Os artistas que vão fazem, e estou a falar de artistas, fotógrafos ou artistas plásticos, ou seja lá o que for, a maioria das pessoas que o faz falam por Carolice. Nós fizemos agora uma biblioteca comunitária, e a biblioteca, a parte da construção demorou 6 meses, se calhar. A parte da pintura demorou muito mais. Sim. A pessoa que construiu, o Manel, ele tem um estúdio, ele conseguiu encaixar a construção ali naquele slot que estava sem trabalho, aparece a construção, ela estava praticamente pronta, mas depois só inaugurámos agora, porque entretanto agora é que o Manel acabou a parte da pintura. É muito giro. Eu, para mim, individualmente, é muito giro porque eu consigo acompanhar os trabalhos e vejo-os trabalhar, e isso é a parte mais produtiva para mim. Mas a questão é que vocês acabas por ter a sorte de ter artistas, não é? Portanto, não é na sua gênese, porque vocês também têm um bocadinho o lado ambiental, não é? Sim, ou seja, essa perspectiva, em Almada há artistas em todo lado. Em Setúbal é igual, que eu estudei aqui, portanto também sei. Há muita gente com muito potencial em todo o lado. A questão é que às vezes as pessoas estão isoladas e não se juntam para um objetivo comum. Arranjando essas pontes, inventando essas pontes, tem sido possível fazer coisas giras. A malta cruza-se e depois, como estávamos a falar há pouco, isto é uma ervilha muito pequena. Sim. E então estamos todos a trabalhar uns com os outros, tudo para o mesmo. É giro, tem sido giro. Nós estamos aqui a falar da arte colaborativa e eu acho que não é necessário fazer uma definição do termo, não é? Porque há de haver várias definições. Mas há de ser sempre um braço desta coisa grande que é a arte e comunidade, mas gostava de vos ouvir um bocadinho falar sobre esta questão da colaboração dentro destes projetos. Posso começar eu, Fez? Pronto, o Largo Residências surge, é uma cooperativa cultural que está sediada num bairro peculiar em Lisboa, que é o Intendente. Se conhecem ou se ouviram falar do Intendente, não foi por boas razões. O Intendente era um bairro muito mau em Lisboa e que, devido a uma decisão política, deixou de o ser. Pronto, acho que foi uma pressão também europeia que uma capital europeia não tivesse um centro tão forte de prostituição e droga tão junto ao centro da cidade, não é? Portanto, iniciam ali um projeto de reabilitação do bairro que passou mesmo fisicamente uma reabilitação geográfica. Portanto, eles passavam uma estrada no largo, deixou de passar, e mudaram ali a praça toda. Inclusive, o António Costa, na altura o Presidente da Câmara, mudou para lá o escritório e foi bastante criticado. Ele disse, não, eu vou alugar um espaço privado e vou mudar para lá, porque eu vou mostrar aos lisboetas que o Intendente é um sítio porreiro e seguro. Pronto. E o Largo surge... Nós tínhamos uma pequena associação cultural que era o SOU e que fazia basicamente formação artística, e quando se vê esta remexida toda, veio um bocadinho a convite para se sediar ali no Largo do Intendente e olhar para a comunidade. Pronto, já era uma vocação que o Largo sempre teve, ou que o SOU tinha, que tentava tomar atenção ou cuidar dos alunos que tinham de formação. Pronto, se a pessoa não tivesse... fundos para participar, podia fazer as inscrições. Pronto, sempre tivemos essa abordagem com as pessoas, que não tem que ser o dinheiro, ou não tem que ser... Podemos colaborar de outras formas. E o Largo Residências surge ali no Intendente como veículo para ouvir não só os habitantes que lá estavam e que durante muitos anos se esconderam dentro das suas casas, como também a própria comunidade que lá estava, não é? Portanto, as pessoas também não se varrem e nós também quisemos ouvi-los e estar perto deles. Nós temos o nosso grande foco de trabalho. Nós temos um centro de residências artísticas, onde recebemos residências que são gratuitas, que podem acontecer ali, estão abertas em permanência o ano todo. A forma de as selecionar tem um bocadinho a ver com como é que elas se podem, de alguma forma, relacionar com a nossa comunidade. Uma das obrigatoriedades, entre aspas, de uma residência artística tem que fazer qualquer coisa para os nossos vizinhos. Ou pode ser mesmo só abrir o estúdio e mostrar, é de pintura. Pronto, há um dia, uma tarde em que nós convidamos as pessoas a visitar. Para além disso, também desenvolvemos projetos de criação sobre temas que nos tornam mais sensíveis, pronto, que
politicamente nós sentimos que há uma necessidade de trabalhar aquele tema e podemos convidar um artista profissional para trabalhar com a comunidade. Portanto, é um projeto, é uma encomenda nossa, e que nós desenvolvemos depois com a comunidade. Sim. Há vários, sim, temos... Mas é engraçado tu disseste que o Largo Residências olha para a comunidade e vocês foi o contrário, foi a comunidade a olhar para o Largo. Mas depois vê-se o revés da medalha. Sim. Portanto, sim. Em termos de se pensarmos em questões mais de colaboração, é se calhar aqui quase um caminho inverso, não é? Sim. Ou seja, porque há pessoas que tinham experiência com associações, em associativismo e pronto, já se sabe o que é que estão a fazer e então a coisa fica mais fácil de nós informalmente nos organizarmos e ok, é para fazer isto e faz. A profissionalização da coisa é ainda é um caminho que ainda vamos ver. Tens sempre que a fazer, não é? Sim. Quer dizer, se queres fazer um mural, tens sempre que ter um projeto que apresentas. Não, espera. A profissionalização enquanto organismo okay. Nos formatos tradicionais, seja uma associação, seja outra coisa qualquer. Okay, claro. Portanto, essa profissionalização, pronto, neste momento nem sabemos se a queremos. Porque pode até desvirtuar aquilo que nós estamos a fazer, porque precisamente tens salários para pagar, tens uma obrigação de rentabilizar o negócio, portanto, se rentabilizas, depois já deixas de estar a fazer aquilo que gostas de estar a fazer, produzir, seja lá em que área for. Portanto, há aqui um equilíbrio que temos tentado manter o melhor possível. Mas também há aqui uma coisa importante, se calhar, de referir, que é o quão recente é o vosso projeto. Isso é relativo. Eu posso dizer que isto começou quando o nosso miúdo, que tem 12 anos, nasceu e nós dissemos que, olha, era muito giro ver aqui um parque infantil. Então, mas o mural foi uma consequência. Tem 2 anos. Porque depois nasceu ali a Margarida e ainda não há mural, não há parque infantil nenhum. Nós continuamos aqui quietos a olhar. Já foi a primeira, o próximo de certeza que não vai ter parque infantil se nós não fizermos. Okay. Portanto, nessa altura, por acaso, coincidiu com outras famílias que estavam a ter miúdos da mesma idade e olha, vamos fazer isto porque faz todo o sentido. E quando existe essa motivação comum, as coisas são muito mais fáceis de construir. E tem sido muito assim nas diferentes coisas que temos feito. Pronto, tem sido sempre com os miúdos por pano de fundo, porque agarrámos, sem dúvida, o que faz sentido para nós. Sim. Se a malta tem miúdos, então nesta altura de pandemia, os desgraçados fechados em casa, sem nada a acontecer, criar ali qualquer coisa, para nós é muito produtivo. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém vá ver, só por lá estarem os nossos miúdos já é resultado suficiente para nós. E não teres um espaço feio, não é? Ao lado de casa. Pronto, é assim. E são os benefícios todos que nós temos, claro. Porque nós depois do parque fizemos um projeto para o jardim, e esse jardim já está praticamente tudo o que estava no papel já está construído. E tem um projeto novo que já apresentaram? Depois entretanto fizemos uma submissão de uma candidatura, porque nós pegamos, ou seja, depois o que é que nós usamos para fazer a coisa funcionar? O mural mudou ali a dinâmica da rua. Basicamente as pessoas do nosso prédio, isto depois começa em casa e começa com os vizinhos e começa com as pessoas começarem a partilhar ideias e trocar. O mural teve um impacto direto nas pessoas todas que saem de casa e que o veem. E houve um reflexo positivo, as pessoas gostaram muito e começaram a conversar até mais umas com as outras sobre o mural. E estavam em cima de um espaço que era uma casa de banho para cães, para animais, porque é espaço abandonado, e que entretanto agora passou a ser um jardim. Ou seja, à medida que as pessoas depois vão falando e vão se juntando, o que é que nós podemos fazer aqui mais? E entretanto agora está lá um jardim, tem uma parede musical, tem uns equipamentos que nós construímos à medida e que os miúdos andam por lá, mas não seja para brincar na lama. Nós enchemos aquilo à mangueirada com água e
ficam poças de lama por todo lado e eles andam lá todos contentes. Eu acho que estás a ser um bocadinho modesto naquilo que vocês fazem, na forma como estás a falar, porque não há uns equipamentozinhos, há uns equipamentos super criativos que as crianças podem brincar, experimentar, Sim. e se calhar leva-me um bocado a outro tema que eu gostava de introduzir, que é o que é que fica destes projetos, que foi um tema que já da conversa de ontem também, mas tempos diferentes, né? De trabalho de 10 anos, um trabalho com o mural que tem 1 ano e meio, 2 Sim. anos, mas tu já estás a falar de uma evolução de um bairro, tu estás a falar de uma evolução de um pátio, Sim. mas e o que é que fica, para além dessa questão física, de repente está tudo muito mais bonito, não é? O intendente é muito mais bonito hoje em dia, mas o que é que tem ficado na formação da comunidade? O que é que há de mudanças nas pessoas que participam, nas pessoas que entram? O que é que tem ficado destes projetos, Raquel? Bom, falando especificamente, por exemplo, do Gloom, eu acho que o Gloom depois fica dentro de cada um deles, e esta postura de levantares a cabeça e teres orgulho naquilo que fazes e das pessoas te aplaudirem vai ficar para sempre com os participantes. Acho que é um retorno imediato. Depois, em relação aos projetos todos que fazemos com a comunidade, mais que não seja, ficam-se a conhecer uns aos outros. Sim. E nós costumamos dizer que temos filhos ou temos netos, porque de repente apresentamos pessoas que se juntam e que fazem outras coisas. E é maravilhoso. Pronto, nós também, à semelhança do estuário, também houve uma altura que queríamos fazer um parque infantil. Sim. Portanto, também tínhamos, o intendente foi altamente gentrificado e por isso não sei se o acho assim tão bonito agora, porque está a ficar quase intolerável de viver lá ou de tomar um café de 60 cêntimos. É difícil. Sim. Já lá, está muito trendy agora, mas também houve uma altura que tínhamos um edifício que tinha sido demolido e que durante muito tempo era um espaço em que não acontecia nada, numa rua muito problemática. Okay. Então o que pensámos na altura foi fazermos um parque infantil, porque aí as mães são polícias. As mães não vão deixar eles andarem a fazer ali aquelas coisas feias. Porque como não conseguíamos ter apoio da polícia para tomar conta... Isso é muito verdade. Sim. Nós ali temos uma questão da ocupação do espaço por parte das pessoas que vivem ali. E pronto, o sítio específico onde agora está um jardim era muito mal frequentado. Pois, claro. Na década de 80 era ali o cantinho onde os toxicodependentes iam... overdose e 30 pulmão. É uma histórias tristes e chatas que felizmente já não se repetem há pelo menos há 20 anos, nós estamos ali há 15, e que de repente agora já existem as crianças. A apropriação do espaço. É literalmente a apropriação do espaço e a ocupação de novas pessoas, que agora tem um conjunto de adolescentes que param ali, ou seja, já há uma dinâmica ali que era impensável. Que era impensável de pessoas a virem até para o ringue. Aquilo é colado a um ringue e temos outro projeto. Era esse que eu há bocado estava a ver se fazia pressão. Não, porque vai haver imensos decisores políticos que vão ouvir esta gravação e vamos ajudar-vos a conseguir. Estou a brincar contigo. Tudo faz diferença. Todas as conversas e as construções partem sempre de conversas. Nós, com base no que fizemos no mural e com o impacto que o mural teve nas famílias que se juntaram e nas crianças que se juntaram ali para brincar e que criaram ali uma dinâmica de amigos, neste momento são vizinhos, são amigos, são pessoas de prédios diferentes. Acho que é quase intangível pensar de onde é que... Exatamente. onde é que isto chega, porque depois tens os miúdos a verem-nos fazer. Isso então, esse benefício é uma coisa que acho que nós ainda bem que vamos documentando as coisas, porque isto vai ser eu acho que isto vai ser ainda mais giro, porque eles estão a ter... Nós temos feito as coisas com uma dinâmica que parece fácil. Até parece que é fácil porque as pessoas que estão dedicadas dedicam-se a 100%, estão mesmo contentes a fazer aquilo, então os resultados têm sido giros. Ali para o ringue nós queremos pintá-lo e queremos transformar a utilidade que ele tem. Basicamente queremos... Um ringue tipicamente é um equipamento desportivo e tem essa finalidade. E nós queremos fazer outras coisas. E essas outras coisas podem ser tudo o que vocês se lembrarem.
nós, desde projeções, concertos, debates, ou seja, é pegar no potencial todo que está ali e juntá-lo todo num mesmo bolo, com o objetivo de dinamizar e de manter esta dinâmica que está a acontecer agora. Nós, neste momento, hoje há lá hoje é comida árabe lá nos Bárbaros. Os Bárbaros é um barbeiro com apoio de café, e que entretanto agora a comunidade junta-se ali e hoje é árabe. A semana passada foi com umas tapas, umas coisas giras e com música, e tem sido mais que suficiente, nem que seja para as pessoas do nosso prédio. Isso foi um espaço que também estava lá, que era um sapateiro antigo e que foi completamente transformado e que tornou-se outro ponto de interesse. Abriu o estúdio, o Alma Studio, Alma Factory do Manel. É outro ponto ali. Isto eu estou a falar, são sítios na mesma rua, são pequenas lojas que têm aberto. Agora vai abrir uma mercearia também alinhado com os princípios, eu vou dizer os princípios do estuário, os princípios ambientais, com muita coisa que faz falta no comércio tradicional. Eu tento não falar muito em termos ambientais para não condicionar a conversa, para não pensar que estamos à vontade. Pronto, como não está a ser filmado, eu posso fazer aqui os gestos todos e as caretas que ninguém vai saber. Tem sido giro. Estamos com esse projeto em cima da mesa. Entretanto, em setembro vamos inaugurar lá também umas coisas, vamos fazer uma projeção. A Almada fez um filme, isto a Câmara atual, fez a Almada Atlântica, que é muito giro. Está com o narrador da BBC Vida Selvagem, em português. E então dá o efeito de documentário a sério. A sério? Documentário a sério? Não, porque ali da costa da Almada, e eles fazem documentam, é o Luís Quinta, o realizador, e pronto, fez um livro também sobre a fauna e flora da Almada, e está espetacular. E, curiosamente também é lá vizinho. Mais uma pessoa. E isto é muito assim, dos vizinhos que de repente, olha, este aqui é só o maior supra-sumo desta área. Olha e tem sido muito giro. E como é que tem sido a vossa movimentação com os vizinhos? Ou seja, vocês já eram vizinhos quando chegaram? Isto é se lhe uma curiosidade, porque nós estamos aqui a falar tanto de vizinhos. Nós já éramos vizinhos. Portanto, o SOA já existia, umas ruas acima do lar. Portanto, já tínhamos ali uma envolvência com a comunidade bastante grande, porque para além das ações de formação, o SOA era um espaço, tinha um bar e tinha uma pequena sala de concertos, tudo gratuito. Portanto, já éramos relativamente conhecidos ali no bairro pela conversa. E sentem que são vistos como vizinhos ou como aqueles que fazem ali umas coisas e que nos chamam de vez em quando? Não, somos vistos como vizinhos. Aliás, era o que eu estava um bocadinho a trazer à conversa há bocado. Sim, nós olhamos para a comunidade e nós criamos projetos e nós desafiamos artistas para trabalhar sobre temas que nós achamos que é necessário instruir ou desmistificar ou falar sobre apenas. Sim. Mas também muitas vezes agora já são a comunidade que vem ter connosco. Nós vivemos na freguesia mais multicultural de Lisboa, portanto são 92 nacionalidades. E, por exemplo, ano passado já tivemos a comunidade indiana a vir ter connosco a pedir-nos para celebrar o Ano Novo. Tinham ciúmes do Ano Novo chinês, que era apoiado pela junta, e eles também queriam ter um Ano Novo. Então, pronto, nós ajudámos. O Ano Novo é fora do nosso calendário, é em março. Queriam fazer umas mandalas no chão e umas coisas bonitas. Pronto. Nós muitas vezes a vontade é muita de fazer coisas da comunidade, mas também merece um dedo artístico, não é? Alguém que também saiba que tintas é que se põe, ou que saiba... E nós aí tentamos fazer este cruzamento entre as ideias da comunidade, mas já somos muito procurados pela... Esse é um trabalho muito, muito, muito importante e muito, muito difícil de se fazer, porque é ter uma comunidade específica determinada a vir ter connosco e estar disponível para... Mas nós palmilhámos muito aquelas ruas. Pois, eu conversávamos muito com toda a gente. Sim. Eu há bocado estava a falar contigo sobre a questão da conferência que assisti da Marta há 6 anos. Ora, bolas. Ela vai-me fazer aquela pergunta disto. Mas a Marta não está cá. Como é que é? Mas fez-me lembrar de outra questão. Força, Margarida. Foi... como é que tu chegas à comunidade? E na altura a Marta deu-me uma resposta que
foi, comecei a beber álcool que não bebia e fartei-me de dançar, porque fui a todos os sítios. Eu não sei se... Epá, mas achas que estou a dizer... Mas foi assim. Mas foi assim. E a outra questão, a questão difícil, portanto, é como é que tu te aproximas e como é que tu vais aproximando, como é que não és ali o ovni que aterrou. E a outra questão, que é a questão difícil, e acho que aqui se coloca muito mais um projeto, se bem que vocês também têm artistas profissionais dentro do coletivo e que são vizinhos, mas acho que há aí uma outra, tu dir-me-ás, mas há aí uma outra lógica, portanto não é o artista não sei quantas, é o meu vizinho que por acaso pinta ali umas coisas, mas que eu já o conheci quando ele andava aí de bicicleta. Exato. Que é a questão de qual é a linha que separa tu trabalhares com a comunidade e tu de alguma forma te aproveitares não, te estares a aproveitar da comunidade para fazer um projeto que é um projeto artístico e que é aquilo que tu queres fazer, portanto então, onde é que equilibra a balança? Eu considero-me uma mediadora social. Sim. Portanto, sou alguém que tento observar e auscultar a comunidade. Quando faço projetos com a comunidade, normalmente são remunerados. Okay. Nós remuneramos os participantes, mesmo não sei, são muitos projetos que o Largo fez, mas agora estou-me a lembrar do último projeto que nós fizemos, um projeto que se chama Foguete de Emergência e que veio de uma colaboração com outra associação, a Renovar a Moraria, e que nos desafia para fazer um projeto artístico com uma direção profissional, mas com artistas não profissionais. Portanto, pessoas que gostassem do teatro e da dança, mas que não fossem profissionais. Nesse caso, nós remuneramos as pessoas. Portanto, se as trazemos para o palco, para fazerem parte, normalmente remuneramos. Eu acho que a remuneração também não tem que ser sempre financeira. Pronto, sim. Não sei. Isso é um debate grande, não é? Pronto, sim. Por exemplo, esta questão do Gloom. O Gloom não é remunerado, o Gloom, mas está a receber formação. Portanto, o que leva disto é uma formação interior, não é? É esta qualificação enquanto... não sei, trabalhámos com a comunidade indiana e fizemos um espetáculo de Bollywood. Sim. Pronto, todas as pessoas. Abrimos durante 3 meses à comunidade ensaios gratuitos. A comunidade não pagava. Sim. E depois apresentámos um espetáculo com a comunidade. Não lhes pagámos, mas eles todos aprenderam a dançar e durante 3 meses tiveram aulas de Bollywood gratuitas. Sim. Pronto, claro que o artista que coordenou isto tudo foi pago. Mas, aliás, muitas vezes até nos pedem agora com o nosso andamento da carruagem, às vezes, olha, e se me encontrasse alguém imigrante, africano, que tenha estado e possa participar no projeto? Normalmente a minha pergunta é o que é que tu tens para lhe dar de volta, porque senão eu não vou falar com ninguém. Okay. Porque as pessoas também precisam, não é, de alguma... Porque há aqui dois temas complicados de desmifrar, basicamente, porque tu tens por um lado artistas que têm que comer, têm que trabalhar, e depois tens por outro lado porque é que as pessoas produzem arte, porque é que a cultura é importante. E esta questão é muito mais difícil de explicar. A alteração interior que o Projeto Gloom está a fazer nas pessoas e o que as pessoas levam, isso é incalculável. Portanto, isso aí não... É algo que... Ou seja, não há dinheiro que pague. Sim. Portanto, tem que ser visto na perspectiva de um investimento. Lá está, voltamos à história da cultura que, se não for subsidiada, se não for paga, se não for, basicamente, se não forem os organismos públicos a subsidiar, não existe. Sim. Porque não há mais ninguém para pagar, porque nós individualmente não conseguimos patrocinar. Então fazemos uma cultura elitista e quem tem dinheiro quem paga, tem dinheiro vai às galerias e consegue ter acesso à cultura. Nós já não estamos nesse paradigma, estamos no oposto. Nós é tudo produtores e consumidores ao mesmo tempo e isso é uma grande queremos vantagem até mais que pode consumidores, inverter até portanto, a queremos balança. Fazer na rua, queremos desafiar fazer acontecer e eventualmente caminhar num sentido que não precises ter cultura subsidiada por organismos públicos e tenhas cultura que te subsidia ela própria. Mas o que eu sinto é que a questão de tu pensares que o artista é remunerado é quase inquestionável, não é? Pronto, assim, mais ou menos inquestionável, se calhar para quem conhece muitos artistas percebe que ele tem que pagar contas como todos os outros, mas quem não conhece o artista e vê a vida do artista, vai para a praia uma quarta-feira, anda na borga,
Há esse estigma, há com certeza. Porque os horários Se tu és são preguiçoso, completamente... és preguiçoso. Os horários são Estamos completamente diferentes. Um artista para produzir uma peça, seja lá de que área for, não tem os horários das 9 às 5 de ficar ali a produzir. Espera que eu agora estou no meu horário e estou aqui a bater teclas e a fazer a coisa aparecer. Mais ou menos. O teu colega de coletivo, o Tiago Espo, outro dia disse-me: não penses que eu não vou esticar o trabalho para a tarde, nem vou fazer o turno da noite, porque eu trabalho sempre das 10 às 6. Mas aí podemos entrar nos estilos de na trabalho de cada um. sim, isso então claro. isso é outro mundo. Mas isso acho que é em todas as áreas que há esta... Porque há malta que chega e que faz, e Moraes, há malta que chega a uma parede branca e faz uma coisa espetacular sem ter feito projeto nenhum. Depende da Mas experiência. teve de andar a beber das praias. Quantos anos é que ele teve andou a pintar? coisas lindas para se inspirar, não é? E pior, quantos anos é que ele andou a pintar para Claro. conseguir fazer aquilo hoje e conseguir atingir aquela técnica. Claro. Mas- Portanto, há outra malta que não, que é um projeto e que segue ali o projeto à linha e o que está no papel é exatamente o que vai ficar na parede. Sim. Mas aquilo que eu gostava realmente mais a indiciar é esta questão dos participantes da comunidade, portanto, que é realmente um tema, devem ou não ser remunerados, é uma coisa que é muito discutida, a nossa não é? experiência. Nós agora fizemos nos rings, fomos desafiados a fazer, ok, então façam, em vez de fazerem só no vosso, fazem em mais 2 ou 3. E nós vimos, ok, há aqui estas pessoas que até podem fazem um concerto, estes podem fazer uma animação circense, estes podem fazer um teatro musicado, e fizemos em 3 sítios diferentes, acabámos por fazer em 3 sítios diferentes. 3 iniciativas, pronto, são coisas pequenas, de manhãs, tardes, coisas assim que aconteceram, que foram giras e que correram muito bem. Mas nós, quando começámos o projeto, não era financiado. Quando eu falei com as pessoas todas que estavam disponíveis para fazer, não havia financiamento nenhum, porque não tinha sido discutido, não tinha sido conversado. Nós já sabíamos que queríamos aproveitar o ringue para fazer outras coisas e fazer o piloto do tal projeto maior, ou seja, provar que, ok, está aqui um ringue, qualquer pessoa é capaz de fazer um concerto no ringue. Fazer uma projeção no ringue, qualquer pessoa é capaz de fazer uma projeção no ringue, porque hoje em dia já um projetor já é mais fácil de arranjar, uma parede branca é muito fácil de arranjar, portanto estas facilidades tecnológicas também permitem outras soluções que antes não existiam. Mas eu acho que é aqui que difere realmente, que é, vocês são a comunidade a movimentar-se e tem a ver com a vontade. Outra coisa é um artista profissional e uma entidade profissional que está financiada a movimentar a comunidade sem assim, ser remunerada. Mas o que é que aconteceu? Nós depois, a determinada altura, ok, isto é para fazer e querem este nível de qualidade, se querem este nível de qualidade, isto aqui tem que ter financiamento, porque tem equipamentos, tem tempo de técnicos de som, tem custos. Claro. E se tem custos, a comunidade ali local não consegue, ou seja, eu consigo dar o meu tempo, eu consigo ir para lá, eu consigo estar agarrado ao projetor e fazer play no computador, mas se tem que ir para outros sítios, se tem que garantir que uma série de 7 pessoas, umas pessoas que vêm de longe, têm diferentes logísticas associadas, tem que ser remunerado. Claro. E depois, a partir desse momento, não vamos remunerar os que vêm de fora, aí toda a gente que vai atuar, que vai participar, que vai contribuir, aí tem os seus orçamentos, porque lá está, como é malta que é profissional, já tem isto muito bem oleado. Claro. Um espetáculo de X é uma coisa, um espetáculo que seja um dia inteiro é outra coisa, pronto, e então fica fácil. Nós temos a facilidade dos recursos humanos, porque as pessoas todas são nós vamos muito tendo também extraordinárias. e vamos aproveitando de facto os artistas que nós temos ali à nossa volta, e às vezes só conseguimos chegar a certos artistas porque eles são mesmo os nossos vizinhos. Pois, Não sei, falo da Mayra Andrade, por exemplo, é a nossa vizinha de cima. espetacular. Vamos lá para a porta dela, por favor, Espetacular. não é? Nós não somos tu sabes, nós conheces, sabes o que é que a Sim. gente faz aqui no bairro. E também é um bocadinho depois pelo nosso trabalho que vamos conseguindo. Ok. Não é borlas, mas se calhar são trabalhos mais baratos, não sei, Pois. de pessoas que vivem também, que também usufruem daquele espaço, não é? Que vivem aquele território, Claro, que e, também, ganham com aquilo. e que também ganham por o espaço estar mais bonito, para as pessoas estarem mais felizes. Não é? Mas pronto, mas aí o vosso trabalho a nível de comunidades, ainda há bocado falaste que foram comunidades muito específicas. Nós aqui na Margem Sul, aliás, em Setúbal, não preciso estar aqui a dizer a ninguém, temos comunidades também
Sim. tudo e mais alguma coisa, Exatamente. gente de todo o lado. Sim. Ali no Laranjeiro tem o Laranjeiro e Miratejo, é a comunidade muçulmana mais, acho que é a maior, não quero estar a enganar, mas penso que é a maior concentração. Sim, mas deve ser, sim. Mas a nível de integração social, as coisas ainda estão muito separadas. As celebrações não são comuns, as celebrações das São a datas, porta fechada. dos natais, pronto, as celebrações que existem de parte a parte. A cultura nisso é tão importante, cultura não é? Quebra essas paredes invisíveis e permite que pessoas de sítios diferentes, com culturas completamente diferentes, porque estão a ouvir uma batida, isto não me faz confusão, estamos todos no mesmo barco. Mas é interessante porque ainda na conversa anterior, ontem, estava a Sofia do Centro de Experimentação Artística do Val da Amoreira. Portanto, também um território de intervenção prioritária, acho que é assim que se chama. Os tapes. Já tive uma conversa com ela em que ela falava sobre a saturação também destes territórios por parte dos projetos artísticos, não só por causa dos financiamentos que acabam por ser acabam por existir mais, mas que há também uma maior saturação, até porque os artistas querem isso, querem trabalhar com comunidades que possam ser franjas da sociedade ou entendidas como tal. Como é que vocês têm também gerido essas questões? Eu lembro-me de alguns projetos vossos já há alguns anos com pessoas que se prostituem. E como é que vocês têm gerido estas questões mais éticas dos artistas com as comunidades que estão fragilizadas? E como é que fazem essa mediação para que essas pessoas não sejam um objeto de estudo e que realmente tenham um proveito daquilo que é a intervenção artística? Se calhar falo de um projeto muito específico que nós agora estamos a desenvolver e que termina em outubro, que se chama Residências Refúgio. Foi um projeto que nós iniciámos dedicado à comunidade de refugiados ou requerentes de asilo, é o que se deve chamar, exatamente porque habitamos aquele território e estamos muito... E agora, durante o Covid, nós já tínhamos exatamente porque eles vêm ter connosco e contam-nos histórias e têm projetos artísticos e por esta sensibilidade de toda esta comunidade, durante o Covid houve ali uma razia nas pensões de Almirante Reis, não é? E descobriram vários refugiados que tinham Covid e agarraram em pessoas de vários hostels e meteram-os todos juntos na OTA. Pronto, e nós estávamos a ver as notícias e a pensar, bolas, lá vão... Pronto, o que é que nós, aqui nas nossas pequenas cabeças, decidimos criar este projeto que se chama Residências Refúgio e o que nós pretendemos é formar 3 mediadores culturais. Portanto, contratámos 3 refugiados ou 3 requerentes de asilo para integrarem a nossa equipa e durante 10 meses vamos-lhes dar formação para eles trabalharem dentro da comunidade deles. Porque também não acho que seja... Não somos nós aqui de fora que conseguimos chegar àquele entendimento, porque aquilo é muito... É mesmo, são outras realidades e é muito mais fácil serem pessoas de dentro que trabalham essa proximidade do que um agente externo. Sim. Pronto, também estamos a começar um projeto grande com sim. Vamos tentando fazer assim, pronto. Também estamos agora a começar um projeto com o Centro de Sem-Abrigo, também a trabalhar com pessoas em situação de sem-abrigo. Por exemplo, ao nosso festival integramos uma equipa de 5 pessoas que trabalharam connosco e trabalhar connosco e serem remunerados, não é? Pela sua tarefa ali connosco, também lhes deu uma abertura de conhecer outras pessoas. Eu sei que, por exemplo, 2 deles já foram chamados por outras pessoas que os viram a trabalhar. Exato. Pronto, exato. E assim... Criam essas dinâmicas, nós vemos isso também a acontecer, as pessoas a entreajudarem-se, assim, olha, aquele senhor é eletricista ou é canalizador ou é qualquer coisa que não sei quem ali ao lado precisa e está sempre a precisar e que nunca consegue também se viu agora com o Covid, quer dizer, os médicos não andaram à procura dentro da comunidade de refugiados quem é que é médico. Sim. Pronto, agora neste momento nós estamos a escutar cultura. Quem é que aí é artista, quem é que aí quer, quem é que quer cruzá-los, mais que não seja como um veículo, estás a ver? Eu não sei fazer, mas... Ser um empurrão, é isso. Um empurrão para construir qualquer coisa. Pronto, por agora andamos muito também a ver espetáculos com eles, a levá-los ao que é Lisboa, o que é, não é? Porque as pessoas caem aqui de paraquedas e não conhecem, portanto andamos... Não conhecem e não há
não há formas de conhecer, Claro. nós não recebemos a sério Sim. refugiados. Ou há alguém que tem uma boa vontade de receber por algum motivo, ou então a maioria das pessoas chega cá sem papéis, sem nada, e é capaz de andar anos Sim, sim. completamente sem documentos e fora do sistema. Desde o Ninguém Centro repara. de Refugiados de Lisboa, não é? Mas são situações muito específicas também, não é? O nosso projeto é em colaboração com eles e com a Fundação HK. Ok. Portanto, o que nós fazemos normalmente é também auscultar no território quem é que já está a fazer coisas com estas comunidades e agarrarmos-nos a eles, porque eles já são os agentes locais, Sim. não é? Nós vimos com as nossas ideias artísticas e culturais, mas há quem esteja no território a trabalhar. Claro. E, portanto, primeiro descobri-los e perceber se estão interessados e se nos querem ouvir. Não é? Então, já me vieram avisar que só temos 5 minutos. Ok. E como tal, vou lançar aqui uma questão, uma palavra simples e um conceito simples, que é a democracia dentro destes projetos. Portanto, nós muitas vezes vemos os projetos finalizados, público ou quem vê de fora, pode não ser o público, mas não vê os processos. E se calhar falava-vos um pouco de uma conversa que tive o ano passado com o Cruz, que é assim um nome maior na arte e comunidade em Portugal, e que falávamos sobre a questão de muitas vezes já termos dado por pessoas que estão em palco a dizer palavras que não sabem o que é. Eu gostava que falassem um pouco sobre a democracia dos projetos, destes projetos colaborativos. Como é que as pessoas, como é que se garante que as pessoas se sentem representadas, que sabem o que é que estão a dizer, que estão a dizer aquilo que querem e que tomaram uma decisão dentro de um grupo plural e uma decisão democrática daquilo que é o produto final. Pedro, vou-te dar a palavra agora primeiro. É sempre eu? Não. Pronto, temos 5 minutos, viramos ao contrário. Eu não sei se consigo responder, exatamente, Okay. vou tentar. Assim, eu posso falar de duas perspectivas diferentes. Uma do processo de construção do produto, seja lá qual for, Sim. E a interação e a democracia entre os artistas, quando estás a misturar pessoas diferentes com linhas diferentes e que têm que fazer ali uma sopa dos seus trabalhos isso é uma parte complicada e é pouco, eu não vou dizer que é pouco democrática. Basicamente as pessoas têm que se adaptar umas às outras e num contexto artístico isto muitas vezes não é fácil. Portanto há aqui muito jogo de cintura, muito tentarmos todos pôr numa tela pequena, um A4, as vontades de 3 ou 4 ou 5 pessoas diferentes e que todos querem deixar ali o seu pedaço, às vezes pode ser muito complicado. Mas no nosso contexto, o contexto do estuário, nós juntamos-nos na rua, no jardim e falamos sobre aquilo que era giro que acontecesse. E muitas vezes é reativo, ou seja, não há um planeamento, de certeza que eles têm um plano de atividades e têm que apresentar orçamentos e aquela parte burocrática chata que as associações todas têm que fazer, de ter o plano de atividades e os orçamentos e Sim. essa carga burocrática toda que muitas vezes aterra qualquer associação, ou seja, torna com que a coisa fique pesada e deixe de ser orgânica. Pronto, nós não temos esse peso e isso facilita-nos muito. Sim. E o processo democrático é ali, ok, decidimos estes todos que estamos aqui, agora vamos fazer qualquer coisa. E de certeza que não vamos todos participar da mesma forma, mas se houverem 3 que queiram construir, tem-se construído, tem-se feito as coisas mais ou menos assim e depois no momento, no dia que as coisas acontecem, todos os que estão e mais ainda que os que ouvem falar, os que não conseguem estar, acabam por aparecer e ajudam e isso tem sido giro. Pronto, isso tem sido muito giro mesmo. Mas vocês são uma espécie de condomínio, não é? O Largo Residências acaba por ser Sim. um bocadinho diferente do condomínio. Eu sou o porteiro. sou o porteiro. Sabe, o Largo Residências, aliás, até ao ano passado, até o Covid nos atingir, éramos quase autossustentáveis. Nós tínhamos um hostel e tínhamos um pequeno café e uma loja de discos. Tudo isto revertia para as nossas atividades culturais e conseguíamos ser um bocadinho autónomos.
coisa que com a pandemia não conseguimos, porque investimos também toda a nossa força num edifício privado, e que o privado também é um agente gentrificador e, portanto, também já não nos quer lá, quer as rendas mais altas e isso tudo. Em termos de democratização das nossas, não sei, só consigo pensar nisto aplicando a projetos. Sim. Pronto. Como é que nós fazemos esta democratização dentro dos nossos projetos artísticos? Normalmente é com cocriações. Portanto, há um artista, não é, que dirige a peça, não sei, vamos pensar, um grande projeto que nós tivemos colaborativo foi a Companhia Limitada, que é um projeto que foi dirigido pela Madalena Vitorino e que criou 3 objetos artísticos, 3 peças de teatro, ou 3 performances, todas ligadas ao tema da solidão. Cada uma delas um tipo de solidão diferente. As pessoas que participaram nessas peças contavam basicamente as suas histórias e entram na ficha artística deste espetáculo como cocriações. É a partir delas que a história é criada, não é o avesso. A história, não existe uma história e eles executam uma história, não. A história é criada com eles. O espetáculo que a Marta Silva tem do Comida com Vida, que traz a palco, isto são as nossas estratégias, porque de facto, quanto mais tu conheces uma comunidade, vais escavando e encontrando sim, cada vez mais. E também vais-te assemelhando a ela, quer dizer, sim, deixa de ser estranha, portanto é familiar, portanto não posso ser racista nem xenófobo com alguém que eu conheço tão bem, que eu sei exatamente, não é? Claro. Por exemplo, o Comida com Vida é este espetáculo da Marta Silva que traz a palco 4 comunidades e que as 4 cozinham, portanto é um espetáculo multidisciplinar que mete comida, dança e música, pronto. É um espetáculo que ao início cozinhamos um caldo com estas 4 comunidades e damos a toda a gente a provar o caldo cozinhado pela comunidade chinesa, a comunidade indiana, a comunidade africana e a comunidade portuguesa. Pronto, fazemos o caldo e depois fazemos o nosso arroz. Depois tens 4 cozinheiros que vão cozinhando os seus arroz. Isto é tudo, eles são co-criadores eles é que nos dizem o que é que vão cozinhar, eles é que nos dizem como é que vão dançar, eles é que nos dizem, pronto. Portanto, é um... Espetacular. É colaborativo. E é democrático, acho que eu acredito. Epá, claro que, não sei, se pensarmos assim a larga escala, por exemplo, o festival que nós organizamos, o Festival Bairro em Festa, não temos um coletivo, não somos uma associação também formada, não é? Sim. Portanto, temos ali esta rede de associações, mas claro que depois tem que haver sempre ali alguém nesta massa que dirige, não é? E que diz, ok, pronto, o nosso festival é diferente de todos os outros festivais porque é feito com todas estas associações e todas estas parcerias ali e cada um dá o seu contributo. Claro que depois tem que haver alguém que faça a parte artística e que pense, ok, estes ficam melhor todos juntos, ou... Montar as peças. Pois, quer dizer, aí talvez seja menos democrático, mas tenta-se sempre que seja... Mas também se não fosse assim, não acontecia. Obrigado. É isso, pronto. É a parte da... Porque senão não acontece. Se não houver um dinamizador local a fazer acontecer, não vai acontecer. Mas acho muito importante haver os agentes locais. Sim, haver estes núcleos que, como vocês, fazem este trabalho. Sim. Porque... Mas estes modelos de intervenção, eu conheço o Monte da Caparica, por exemplo, também tem a escola agora finalmente acabou as obras do parque escolar, finalmente acabaram, não estão atrasadas, e a escola está muito gira, a escola está mesmo muito gira, e aquela escola, os projetos que há naquela escola que estão num território de intervenção são, quem me dera a mim que existissem em todas as escolas, porque são coisas super interessantes depois de coletivos, de pessoas, de associações que desenvolvem trabalhos como Largo Residências de Largo, desculpa. Largo Residências, desculpa. É isso mesmo. E que permitem que estas coisas aconteçam e os miúdos hoje vão àquela escola e ficam de boca aberta porque há um preconceito muito grande em relação à escola devido à zona em que ela está inserida e que depois, neste momento, os miúdos quando entram e vão conhecer a escola, porque depois o agrupamento faz por isso que tentar mostrar os aspectos positivos que existe ali naquele meio que ninguém diria e os resultados aparecem e as coisas ali à volta mexem. Se não fosse com estes projetos e com este tipo de financiamento muito específico, não ia acontecer. Sim, não ia acontecer. Coisas nascem coisas. Nós estamos a fazer, nós temos outro modelo, porque também não estamos propriamente num território carenciado
Ali, aquela zona tem um potencial brutal, pronto. Tem Sim, uma para coisa, crescer. e continua turisticamente, a gentrificação que estavas a falar, nós estamos a senti-la a acontecer cada vez mais, às vezes até temos medo de bem, o que é que poderá acontecer se isto mexer demais, pode não ser no longo prazo positivo, mas as rendas estão a aumentar, as rendas continuam a aumentar alugar ali uma casa agora está cada vez mais caro. Pronto, estas coisas está tudo ligado. Mas por outro lado, são projetos como o vosso, do vestuário que vocês fizeram ali, também que mostram que é possível fazer. Eles conseguiram. Sim, e isto aqui isso também não dá para medir. Pois, não é a quantidade de gente que olhou para aquilo e disse: não, se naquele bairro aconteceu, eu no meu bairro também vou conseguir fazer. Sim. Nós tivemos sorte da Junta ter ajudado. Claro. Nós apresentamos as coisas em condições, mas a União de Freguesias apoiou sempre tudo o que nós colocámos e todos os desafios, eles têm sido impecáveis. Sem esse apoio também formal, também não era possível fazer as coisas. Sim. Mas tem sido muito giro e a replicação do modelo está, aos poucos até, já está a acontecer. Sim. Já está a acontecer. Nós, entretanto, temos aqui o relógio, mas eu acho que uma conversa sobre projetos colaborativos não poderia terminar sem a pergunta se alguém quer dizer alguma coisa. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Era giro. Sim. Era giro. Pelo menos neste contexto que temos, eu também tenho que dar os parabéns à FOM, porque está a fazer aqui um festival extraordinário. Eu gostava que isto fosse em Almada. O festival é da Câmara, nós estamos só aqui a dar temos algumas iniciativas dentro do festival. E dar os parabéns à Câmara também, 5 estrelas. E há aqui a equipa da gráfica está de parabéns. Porque é pena estarmos neste contexto que... Já se vê uma diferença. Sim. Não sei, olha, o projeto do Globo já é uma abordagem da Câmara em relação à comunidade, não é? Sim. Eu não acompanho, Setúbal eu estive cá há 20 anos, praticamente, e agora tenho dado umas aqui voltas por aqui, vou passando por cá, porque conheço cá algumas pessoas e sempre que cá venho está uma diferença muito grande. Isto realmente está da noite para o dia. Aqui esta zona do centro e a zona ribeirinha, isto está culturalmente, artisticamente, eu vejo as coisas na rua. Mas vai ser cada vez melhor. Aqui com o Epicentro na gráfica. Então, se calhar, damos a conversa por terminada. Muito obrigada a todos por terem estado. Obrigada aos dois convidados, Raquel, Diogo. Obrigado, nós. Nos encontramos em breve e que possamos colaborar. Sim, certeza. Claro. Obrigada.